começar a apresentação, eu recomendei 3 textos para todo mundo ler, não sei se deu para todo mundo ler. Um deles eu considerei um pouco mais relevante porque ele é mais crítico, que é o texto do Januzzi. Ele fala sobre o uso, mau uso e abuso dos indicadores. Eu acho que no nosso contexto da consultoria, essa visão crítica dos indicadores, ela é muito importante, sabe? Para a gente ter noção do que é que a gente está recomendando, o que é que a gente está criticando. Então, eu considero esse texto, no nosso contexto, mais importante. Os outros 2 textos, um é da Orbis, né, da Orbis com o SESI, ele tem uma linguagem um pouco mais introdutória, para começar a operacionalizar os indicadores, e o outro texto, ele já é dentro do nosso contexto de plano plurianual, que é um manual feito pela Secretaria, pelo Ministério do Planejamento, pegando tudo que existe de ideia de indicador e tentando trazer para dentro da lógica do plano plurianual. Então, eu vou começar lá a nossa apresentação. Pronto, foi. Então, vamos lá. Eu peguei esse conceito aí do Januzzi. O professor Paulo Januzzi, ele era da ENSE, já foi da Fiocruz. Ele tem muita experiência com trabalhar com dados, com indicadores, então tem muita coisa, ele é da área pública, tem muita coisa dele bacana que a gente pode usar. Mas olha só, qual que é o conceito que ele usa aqui? Um indicador social é uma medida, em geral, quantitativa, dotado de significado social substantivo, usado para substituir, quantificar, operacionalizar um conceito social abstrato. O que é isso aqui que ele está falando? Significa que existe algo abstrato, né, que não é possível mensurar, mas a gente tenta criar uma medida quantitativa palpável para poder operacionalizar esse conceito social. Daqui a pouquinho a gente vai tentar entender isso melhor. Esse conceito ele tem um interesse teórico, né, que é o que ele fala aqui, ó, de interesse teórico, ou para pesquisa acadêmica, ou programático, que é no caso de formação de políticas. Então, de uma forma geral, os indicadores, dificilmente eles são muito objetivos. Claro que existem alguns indicadores que são objetivos, né, igual taxa de mortalidade, por exemplo, é um indicador bem objetivo. Mas, de uma forma geral, os indicadores eles estão querendo expressar uma ideia que não é objetiva. Né? Eu dei o exemplo aqui da taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, por si só, ela já é uma informação. Mas, de uma forma geral, as pessoas usam a taxa de mortalidade para fazer uma interpretação de um contexto maior. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. O indicador ele está ali para ajudar a gente a tentar fazer uma interpretação de um contexto maior, que é o que a gente chama de conceito social abstrato. Tá? Então, o indicador ele é um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando nessa realidade social. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que, primeira coisa, é um recurso metodológico. Você precisa sempre usar indicador? Não. Você pode fazer avaliações, você pode fazer diagnósticos, você pode fazer várias coisas sem necessariamente usar indicador. Mas ele existe, ele é um recurso metodológico que pode ser utilizado e ele se baseia em dados reais, por isso que a gente fala que é empiricamente referido. Ele pode informar um aspecto da realidade social, nesse caso aqui ele está falando de um contexto de fixo, né? É uma fotografia, um aspecto da realidade social, ou mudanças que estão se processando na sociedade, ou seja, ele também pode mostrar uma informação de fluxo. Então, nós temos indicadores fixos e indicadores de fluxo. Tem indicador que vai mostrar uma situação que é temporária e tem indicador que vai mostrar uma situação que é permanente. Então, é importante a gente ter essas ideias em mente, né? Que tipo de indicador que a gente vai operar. Bom, em políticas públicas, né? O que dá para fazer nas políticas públicas com os indicadores? Dá para identificar e medir aspectos relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema, ou resultado de uma intervenção na realidade. Dá para traduzir de forma mensurável determinado aspecto da realidade dada.
de maneira a tornar operacional sua observação e avaliação. Constituirmos um retrato aproximado de determinadas dimensões da realidade social vivenciada. Bom, isso daqui eu acho que eu poderia até secar, não sei se vale a pena, mas só para vocês entenderem as formas de uso que tem, e eu acho que eu vou conseguir aprofundar um pouquinho mais para frente, sem ficar me detendo em cada um desses itens que foram colocados aqui pelo professor Paulo. Bom, então vou voltar lá na origem, como que apareceram os indicadores, né? Os indicadores, eles surgiram dentro do contexto do Taylorismo, Fordismo e Taylorismo, lá nos Estados Unidos. Então, eles surgiram dentro de um contexto da administração privada, né? Não dentro da administração pública. Existia lá uma necessidade de controlar os tempos e movimentos, controlar o que estava sendo produzido, a lucratividade, enfim, vários elementos operacionais e financeiros da empresa, e os indicadores surgiram. Só que rapidinho, nessa mesma época, né, lá no final do século XIX, né, início do século XX, isso já começou a ser trazido dentro da administração pública. Então, lá nos Estados Unidos, surgiu um comitê presidencial que ele tinha um objetivo de oferecer relatórios de tendências sociais, mas que ele era extremamente econômico, até porque os interesses que existiam naquela época, né, o lobby era o lobby econômico, eram as grandes empresas que estavam se consolidando, os grandes clusters, né, nos Estados Unidos. Então, era uma relação entre o governo e essas grandes empresas, e, obviamente, né, lá começou o primeiro gerencialismo dentro da administração pública. Então, já na década de 1920, 1930, já tinha muito indicador lá nos Estados Unidos de políticas públicas, mas aí, no caso, eram políticas públicas econômicas, né? O grosso eram políticas públicas econômicas. Depois começou a ter muita crítica em relação a esse tipo de condução do poder público, né, da condução do Estado, usando esse tipo de material que vinha do setor privado. Então, teve uma época de questionamentos, mas aí, quando foi na década de 60, a coisa retomou, né, ganhou uma força maior, não só nos Estados Unidos, mas em vários outros lugares do mundo, que foi com esse cara aí, o Raymond Bauer, porque ele percebeu que os indicadores econômicos, né, não só o PIB, os outros indicadores econômicos que já tinham sido desenvolvidos, eles não estavam captando alguns efeitos, por exemplo, da corrida espacial que tinha entre Estados Unidos e União Soviética na época. E eles tinham que buscar outros indicadores, e nisso apareceram, inclusive, indicadores sociais. Foi nessa época também, na década de 60, que muitos países começaram a investir pesado nos institutos de produção de dados. Então, foi quando o IBGE, aqui no Brasil, ganhou um orçamento enorme, gigantesco. Foi quando o IBGE começou a produzir a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios. Até então só tinha feito o censo, né? O primeiro censo no Brasil foi o censo de 1960, o primeiro censo grande, organizado, que antes era feito de outras formas, né? Mas o censo, que no dia 1º de julho você faz uma visita na casa de todo mundo, tal, foi em 1960. Depois 60, 70, 80 e vamos até hoje, né? E não só aqui no Brasil, no mundo inteiro teve um investimento muito grande nessas agências, principalmente nas agências públicas, de produção de dado da agricultura, produção de dado do comércio, produção de dado populacional, produção de dado da saúde, e assim foi. Os investimentos mais recentes que tiveram aqui no Brasil foi para a produção de dado na assistência social, do MDS, que foi até o governo Lula e Dilma. Depois disso, no Brasil, diminuíram os investimentos de uma forma geral. Então, é importante a gente saber que essas agências de produção de dados, elas são as principais fontes de informação para criar indicadores.
né, porque eles têm métodos muito bem organizados e estruturados para poder transmitir uma informação confiável. Então, os bancos de dados dessas agências, de uma forma geral, são bancos de dados muito bons, com pouco erro, com pouca falha, e é normalmente neles que a gente busca o que precisa para criar os indicadores. Então é isso. Na década de 70, eu só esqueci de falar aqui que na década de 70 vieram aqueles organismos internacionais também que estavam financiando países pobres, países subdesenvolvidos, né? O Banco Mundial, ou mesmo esses organismos de assistência, né? Mas principalmente esses organismos de financiamento, eles começaram a ter interesse em acompanhar a política pública nesses países subdesenvolvidos para saber se o dinheiro que eles estavam emprestando para os países estava sendo bem aplicado. Então, foi aí que começou a surgir um monte de indicador, aí principalmente indicador social mesmo, não só econômico, mas social também, que começou a ser imputado para esses países. Esses organismos internacionais eles começaram a cobrar que os países mais pobres produzissem os dados que seriam usados para poder monitorar se a política pública está fazendo jus ao recurso que recebeu, ao recurso internacional que recebeu. Né? Então, teve um papel muito importante também desses organismos internacionais. Então, tem uma conceituação aqui de indicador, Edwards e outros, né, de 1975, fala que a medida, o indicador ele é uma medida de utilidade multiatributo. Por que é multiatributo? Porque você tem vários atributos no indicador. Nós vamos passar por cada um deles depois, tá? Detalhadamente. Mas vários psicólogos matemáticos, eles começaram lá atrás, lá na década de 60 mesmo, a indicar os principais usos pelo gestor público, né? Seria no caso da tomada de decisão e na avaliação. Aqui tem uma contextualização para a gente pensar no uso de indicadores. A primeira coisa que tem que ter em mente é o seguinte: políticas e programas públicos, eles são multi-objetivos, né? Dificilmente você vai ter um programa público ou uma política pública que tem um único objetivo. Né? Se você for ver, por exemplo, esses programas da área da assistência social, a maioria deles envolve questão de saúde, questão de assistência, questão de educação, segurança alimentar, e às vezes é um único programa. Né? O próprio programa Bolsa Família, se você for parar para pensar no Bolsa Família, o que tem envolvido no Bolsa Família? Tem empoderamento da mulher, tem redução de pobreza, tem um monte de coisa. Por isso que a gente fala que são multi-objetivos. Dificilmente eles são um corpo restrito de executores, né? Então, normalmente, tem uma gama muito vasta de agentes envolvidos. São agentes da esfera federal, da esfera municipal. Muitas vezes tem programa que é executado por ONG, por terceiros. Então, não é uma coisa tão fácil de mensurar. Você tem vários atores para mapear, você tem vários objetivos para ver se foram alcançados, você tem vários recursos para tentar controlar, para saber se esses recursos estão entrando de forma suficiente no sistema e estão saindo também de forma eficiente, né? Respeitando ali uma lógica de custo-benefício. Então, quando a gente fala de política pública e programa público, a gente tem que ter em mente que a gente está falando sempre de uma coisa complexa e não de uma coisa simples. Logo, é óbvio que um único indicador jamais vai conseguir dizer sozinho se um programa ou se uma política pública está indo bem, né? Ou se está indo mal. Então, é muita ingenuidade, e aqui já começa a nossa crítica, é muita ingenuidade a gente achar que um único indicador é capaz de sintetizar os resultados de um programa ou de uma política pública, ou de sintetizar os insumos, ou sintetizar seja lá o que for, seja lá o que a gente queira medir. Então, o indicador ele pode ou não ser uma boa proxy, mas a gente pode ter certeza que sozinho ele vai ser sempre insuficiente, né? Então, a gente tem que saber o que é que a gente está querendo mensurar. Cada indicador vai servir para uma coisa diferente.
Bom, políticas e programas públicos, sobretudo sociais, eles operam por meio de articulação federativa, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, tem pactuação de objetivos, cada agente tem um objetivo diferente quando ele ingressa num programa, né, numa política pública. Eles podem ter algumas finalidades em comum, mas é óbvio que tem algumas finalidades que são complementares ou divergentes, mas que elas vão fazer parte desse programa ou dessa política. E é óbvio que as participações também, em alguns casos, vão ser maiores ou menores de alguns desses agentes. Tem programa que a participação da União é só dando dinheiro. E quem executa mesmo na prática é o município. E tem outros programas que não, que a própria União executa diretamente, né? E o município, ele, por exemplo, na área da saúde, tem coisa na área da saúde que a própria União executa e o município, ele vai entrando de forma suplementar. Bom, aí isso daqui é só um dado, né, que tem esses programas, eles envolvem mais de 10 milhões de gestores e técnicos públicos nas 3 esferas, tá? Isso daqui é só para dar um peso na fala, tá? Agora, olha só, essa pirâmide aqui, eu gosto dela, mas ela é boa, inclusive, para a gente fazer uma diferenciação. Essa pirâmide, ela tem 2 setinhas aí indicando, né, que a rapidez na tomada de decisão, ela acontece conforme a gente vai tendo a informação mais resumida, né? Como se os índices fossem as informações mais resumidas, os indicadores não são tão resumidos quanto os índices. Aí abaixo, dados agregados. Dados agregados são tabelas de frequência, né? Tabela de frequência bruta, tabela de frequência resumida, aquelas tabelas crossover, né? Que pegam 2 variáveis e vem a distribuição dessas variáveis dos grupos, né, entre essas 2 variáveis, e os dados brutos são os dados do jeito que eles são coletados. Então, o que essa pirâmide tenta dizer para a gente? Bom, primeiro eu vou fazer uma ressalva aqui, eu vou explicar ali no próximo slide, mas a gente pode pensar em indicadores de forma ampla ou de forma específica, tá? Nessa pirâmide, os indicadores eles estão sendo colocados aqui de forma específica. Eu vou tentar, ao longo da apresentação, falar quando que a gente está tratando de indicadores de forma ampla, quando que a gente está falando de forma específica. Pode ser que eu esqueça, mas só para facilitar, a gente pode considerar aqui que os indicadores, de forma específica, né, em termos específicos, eles são simplificados, eles são objetivos, né, eles são informações objetivas. Por exemplo, uma taxa de mortalidade, é um indicador. Eu vou dar um exemplo logo à frente, tá? A taxa de mortalidade é um indicador de mortalidade. Agora, se eu quiser um índice de saúde, por exemplo, um IDH, índice de desenvolvimento humano, no caso, esse IDH, ele vai contar na composição dele com a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade vai ser um dos elementos que vai entrar no índice. Tá? Agora, ao longo do curso, a gente está usando o indicador de uma forma mais genérica. Na hora que eu for falar dele de forma específica, aí eu detalho, tá? Bom, então, para você operar nesses diferentes níveis de conhecimento aí, você tem que entender que isso vai impactar na velocidade de tomada de decisão. Então, quem opera com dado bruto, né, normalmente são os técnicos, são os produtores dos dados brutos, e eu acho que a gente pode considerar que os consultores eles começam a entrar mais ou menos aí nos dados brutos, dados agregados. A gente está tentando formatar, organizar a informação para os tomadores de decisão. Então, o nosso trabalho não é um trabalho rápido, a gente não toma decisão de forma rápida. Quem vai tomar a decisão de forma rápida são os gestores. Então, o que tem que chegar na mão deles são os índices e os indicadores, de forma confiável. E, para isso, nós que produzimos os dados, que operamos os dados, a gente precisa saber trabalhar bem com os dados agregados, com os dados brutos, e saber o que é que a gente está fazendo para criar os indicadores. Tá? Então, olha só, o que eu acabei de falar, né? Sentido amplo e sentido restrito do termo indicador. Então, sentido amplo, a gente vai entender como um gênero, é uma medida objetiva para aproximação de um conceito subjetivo. No sentido restrito, espécie, ele é uma relação entre medidas agregadas, frequência, amplitude, média, variância, de 2 ou mais variáveis. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de indicadores em sentido
restrito, né? Covariância, correlação, razão direta, razão de chance, taxa instantânea, entropia, e aí por aí vai. E aqui eu coloquei 2 exemplos para a gente entender essa diferença aí entre indicador e índice, pensando no seguinte, fenômenos multidimensionais. Vamos lembrar lá das políticas públicas. Elas produzem fenômenos multidimensionais. A gente pode ter um indicador, por exemplo, que nem está relacionado com uma política pública. O indicador ele pode simplesmente captar o fenômeno multidimensional. Por exemplo, na meteorologia, eles têm indicadores também, porque tem fenômenos meteorológicos que são, ou espaciais, por exemplo, que são multidimensionais. Então, por que são multidimensionais? Eu acho que é bom a gente tentar entender o que é multidimensional. Multidimensional é quando a gente observa uma coisa que é resultado de várias outras. A gente observa o resultado, mas a gente não consegue observar as origens. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem fora das políticas públicas, depois eu volto para as políticas públicas. Quando um telescópio espacial capta uma imagem de uma estrela, na verdade, ele não está captando uma imagem, ele está captando um monte de ondas, um monte de zeros e uns, de onda gama, onda não sei o quê, e cada uma ela tem um formato, tem uma frequência. Então, o software que capta essas ondas, ele vai agregar essa informação e vai começar a produzir um mapa com cores que o ser humano consegue ver. Então, quando a gente entra no site lá da NASA e vê uma foto de uma galáxia, né, aquela foto não é uma foto direta, de observação direta. Ela foi produzida indiretamente, por meio de outras dimensões, né? Foram as dimensões das ondas que foram captadas. Tá? Então, quando a gente fala que é multidimensional, é isso, é que a gente não consegue ver a origem, mas a gente só vê o resultado. Tá? Então, olha só, vamos pensar aqui num fenômeno, vou voltar agora para esses 2 exemplos, que são de políticas públicas. Então, olha só o fenômeno multidimensional chamado qualidade de vida. Qualidade de vida, ele é um conceito bem até abstrato, se você for parar para pensar. Olha só, condições de vida envolvendo aspectos físicos, mentais, emocionais e psicológicos, além de outros aspectos como, aí vem, saúde, educação, renda, meio ambiente. E ainda tem uma coisa excelente aqui no conceito que chama etc. Então, quando a gente ainda tem no conceito uma palavra chamada etc., a gente basicamente está falando quase tudo, né? É extremamente genérico. Então, como é que a gente consegue medir qualidade de vida? Como é que a gente consegue medir esse fenômeno? Uma das formas é tentar usar indicadores. Então, tem, por exemplo, aqui um indicador, né, nesse nosso exemplo. Número de anos que um indivíduo pode esperar viver conforme as taxas de mortalidade observadas em um dado momento e espaço geográfico. Esse indicador aí, ele tem um nome. É o indicador usado pelo DataSUS, pelo IBGE, é a expectativa de vida. Esse conceito ele é usado no mundo inteiro, desse indicador, tá? Número de anos que o indivíduo pode esperar viver conforme as taxas de mortalidade observadas em determinado momento do espaço geográfico. Não é a mesma coisa que média de anos da população. Média de anos da população é outra coisa, tá? Média de anos da população é um outro indicador, é também um indicador, mas é outro. Agora, olha que interessante. Isso daqui é um indicador no sentido estrito, tá? Agora, olha só. Índice, também no sentido estrito, né? Felicidade interna bruta. Esse índice FIB, ele existe, tá? Ele é uma combinação de 9 dimensões distintas. Bem-estar psicológico, meio ambiente, saúde, educação, cultura, padrão de vida, uso do tempo, vitalidade comunitária e boa governança. Então, esse índice de felicidade interna bruta, né, ele é um índice que ele se aproxima muito mais desse fenômeno que a gente quer observar, que é a qualidade de vida. E ele é composto, existe uma formulazinha lá, que eu não vou saber explicar para vocês, que é feita de vários indicadores. Tem vários indicadores, cada indicador tem um peso diferente, que aí depende também de né, qual é o peso que meio ambiente vai ter nessa combinação. Qual que é o peso da educação? Qual que é o peso da cultura?
Então, esses pesos aí, eles entram também na composição do índice. O outro exemplo que eu tenho para dar é esse aí, ó, de vulnerabilidade social. O conceito de vulnerabilidade social é pessoas em situação de exclusão. O que é exclusão, né? Exclusão é uma coisa bem genérica. Vulnerabilidade social é um dos termos mais difíceis de definir. Bom, um indicador que pode ser utilizado seria esse aí, ó, número de pessoas que ganham menos de meio salário mínimo, que é a renda familiar per capita. Não necessariamente uma renda familiar per capita, mas aqui eu acho que eu nem lembro porque eu coloquei. Mas é uma forma que pode ser tentado usar, você pode tentar usar como proxy, né? Proxy é a mesma coisa que aproximação. Na academia, no meio acadêmico, a gente usa muito o termo proxy, é aproximação. Agora, olha só o índice, que é o IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é a combinação de 3 dimensões distintas: saúde, renda e educação. Elas são medidas por uma cesta de indicadores com diferentes pesos que medem a expectativa de vida ao nascer, as taxas de alfabetização, de escolarização, PIB per capita, paridade do poder de compra, e aí por aí vai. Então, é só para vocês entenderem que o índice, ele tenta pegar várias informações que são um pouco mais objetivas, que são os indicadores, e tentam aproximar essa informação daquele conceito nosso abstrato que a gente fez lá atrás, na teoria, né? O conceito de vulnerabilidade social. Então, eu acho que esses 2 exemplos aqui, eles ajudam a gente a entender bem o que são os termos que nós estamos tentando operar. Uso como a primeira e mais importante medida. Por que eu coloquei isso aqui? Uso é a primeira e mais importante medida. Dentro de políticas públicas, a gente tem sempre ter em mente que o cidadão, ele é o alvo final da política pública, né? Ou, no caso, você pode ter política pública para o meio ambiente, por exemplo, mas a gente também pode tentar pensar no meio ambiente de forma individualizada, se a gente quiser, né? Levando como que isso se reflete para o cidadão. Mas, de uma forma geral, a gente está sempre medindo o que chega no cidadão. Então, o cidadão, ele é o usuário dos serviços públicos. Se a gente não consegue medir o uso do serviço público, qualquer outra medida que a gente fizer, de esforço, né, medida de insumo, medida de... qualquer coisa que a gente tentar medir vai ser insuficiente, vai ser uma medida insuficiente. Então, se a gente quiser comparar qualquer medida, qualquer indicador que a gente queira construir, a gente tem que ter em mente que o serviço tem que estar sendo mensurado. A gente tem que ter em mente que o lado do cidadão tem que estar sendo mensurado. Ele está, por exemplo, tem várias formas de mensurar, né? Cobertura está atingindo todo mundo. Qualidade do serviço utilizado. Qualidade do serviço utilizado é uma medida de uso também. Então, a gente tem que ter sempre em mente que é a primeira e mais importante medida. As outras, elas também são importantes, mas elas são utilizadas junto com as medidas de uso. Quais são essas outras? Medidas de demanda, medidas de melhora social, serviços concorrentes e substitutos. Por que serviços concorrentes e substitutos? Porque tem algumas atividades que não são realizadas pelo poder público e que competem com o serviço público. Por exemplo, vou dar um exemplo. O trabalho. O trabalho, né, imagina uma sociedade em que as pessoas podem trabalhar 18 horas por dia e não existe idade mínima para o trabalho. Então, a gente pode entender que, nesse caso, o que seria política pública? A política pública seria estabelecer idade mínima e estabelecer horas diárias mínimas. Isso seria política pública. Mas digamos que não exista nenhuma política definida. Então, o serviço de educação, que é um serviço público, ele vai estar competindo com a atividade laboral. Por quê? Vão ter pessoas trabalhando em vez de estudar. Então, na hora que se implementa uma medida de política pública, por exemplo, de limitação de horas, limitação de horas por idade do trabalhador, né? Fala assim, olha, trabalhadores acima de 18 anos podem trabalhar tantas horas, abaixo de 18 anos tem que ser menos.
Então, esse tipo de política pública, a gente começa a ter informações de serviços concorrentes, né, ou substitutos, que podem ser comparados com o uso. A gente passa a comparar o trabalho com o estudo. Então, nesse caso aí, seriam substitutos, né? Seriam atividades substitutas, ou serviços substitutos, ou concorrentes. Bom, aí outras medidas de peso aí que eu coloquei, né? Medidas para fim de efetividade, eficiência. Então tá, vamos começar a falar das propriedades dos indicadores. Todo manual que trata de indicadores, todo curso de indicadores, né? Professor Januzzi, ou mesmo fora aí, a gente sempre gasta um tempinho falando sobre essas propriedades dos indicadores. Então, primeira coisa, relevância social. A gente tem que ter indicador que meça alguma coisa de relevância, né? Ter um indicador por ter um indicador não tem motivo nenhum. No nosso caso, como a gente está falando de políticas públicas, então a relevância tem que ser para a sociedade. Se fosse um indicador da área privada, teria que ser relevância para o empreendimento, né? Outra coisa, ele tem que ter validade. O que é essa validade? É a tal da teoria. Então, não adianta nada a gente criar um indicador que relaciona um fenômeno abstrato com outro fenômeno abstrato, mas que não existe uma teoria conectando esses fenômenos. Eu acho que a gente tem que ter em mente que a parte empírica da construção do conhecimento ela é importante, mas ela não pode estar desconectada da teoria. Sempre tem que ter uma teoria. Se a gente está falando que o indicador de mortalidade infantil ele é um indicador de saúde relevante, tem que ter uma relação teórica por trás disso. E a gente sabe que tem. A gente sabe que as mortes na infância, por exemplo, pelo menos historicamente, elas estão muito relacionadas com as doenças infecciosas, estão relacionadas com higiene, né, limpeza, acesso a água tratada, a despejo de coleta de lixo, despejo de esgoto. Então, a gente sabe que os lugares em que essas políticas públicas vão mal, os indicadores de mortalidade infantil são altos. E por quê? Porque tem uma teoria por trás disso. Porque são justamente as idades mais vulneráveis para esse tipo de pressão, né, do ambiente que é mais inviável, inóspito para a vida. Então, existe uma teoria biológica por trás disso. Outra coisa é o conceito de confiabilidade. O que é confiabilidade? A gente não vai operar com dados que foram produzidos no quintal de casa. A entidade que produz os dados, que obtém os dados, que trata os dados, que disponibiliza, tem que ser uma entidade confiável. Existem, no Brasil existem várias, no mundo existem várias, né? E eu acho que a gente está acostumado com a maioria delas. Tem DataSUS, IBGE, INPE. Então, quando a gente começa a falar, por exemplo, de dado coletado pelo município de Felisburgo, se o município consegue coletar num formato já pré-determinado pela União, por exemplo, que é o caso dos Bolsas Família, provavelmente o município vai conseguir ter uma qualidade de dado melhor. Mas a gente está vendo hoje, com o caso da Covid, que não é bem assim, né? A gente sabe que os municípios do interior são justamente os que têm mais dificuldade de coletar dado. Então, se a gente for usar os municípios, os dados coletados no município do interior para fazer uma avaliação da Covid, a gente vai estar cometendo um erro muito maior do que se a gente usar os dados coletados nas capitais. A gente sabe que as estruturas, as entidades das capitais, elas estão melhor preparadas para coletar, tratar e disponibilizar o dado. Então, esse é o critério de confiabilidade, tá? O outro que eu coloquei aqui é cobertura. Cobertura, né? Seletividade controlada metodologicamente. Vou só tentar explicar o que é isso. O que é cobertura? Não necessariamente um serviço público vai ter uma cobertura adequada em todo o território nacional, por exemplo, ou de todas as classes sociais, né? Ou de todos os grupos de idade, por aí vai.
Existe uma coisa chamada seletividade. Seletividade é quando a gente não consegue atingir todo o público que a gente gostaria de atingir. Mas se a gente conhece metodologicamente como que essa seletividade se dá, a gente consegue controlar a cobertura. É como se existem técnicas para preencher o dado onde ele está faltando. Por exemplo, a gente sabe que é muito mais difícil coletar informação censitária nos domicílios que só tem idosos, porque os idosos, eles esquecem de muita coisa. Então, muita informação prestada por idoso é informação falha. Ele não vai conseguir se lembrar de tudo. Nos domicílios mais jovens, as informações já vão ser mais confiáveis. Então, o IBGE, ele tem vários critérios para poder preencher ou corrigir as informações coletadas nos domicílios que são só de pessoas idosas. Por quê? Eles têm esse controle da seletividade. Eles sabem aonde que falta informação e por que falta informação. A mesma coisa de municípios, que eu acabei de dar o exemplo aqui da Covid. Se a gente sabe que as capitais têm informação de Covid mais segura do que as cidades do interior, quando a gente for fazer qualquer projeção, nós vamos dar muito mais peso para as informações obtidas na capital. Porque a gente tem como tentar controlar a seletividade. Quanto de informação a mais que a capital consegue gerar em relação aos municípios? Isso é seletividade, tá? E o importante é você conhecer e controlar ela. Outra característica é a sensibilidade. Sensibilidade é o grau de resposta daquele indicador às mudanças que estão acontecendo no fenômeno social. Tem alguns indicadores que são mais ou menos sensíveis. É aquilo que eu falei lá atrás de elasticidade, né? Não sei se todos vocês estão acostumados com aquelas fórmulas matemáticas, né? Y é igual a AX mais B. Então, esse AX mais B, o A, o que é o coeficiente que está agindo sobre a variável X, vou dar um exemplo aqui para facilitar. A nossa variável X é mortalidade. A nossa variável Y é qualidade de vida. Né? Qualidade de vida é genérico. Eu estou usando a mortalidade, que é o X, para me aproximar da qualidade de vida, que é o Y. Só que eu não sei exatamente quanto que aproxima, quanto que não aproxima. Então, eu uso esse A, que é o multiplicador, né, esse coeficiente, para poder dar o peso ou a inclinação, né, que a gente fala também, inclinação, para a qualidade de vida. Isso daí é a tal da sensibilidade. Ou seja, tem alguns indicadores que vão ter uma sensibilidade maior, vão dar uma resposta maior para o que eu quero medir, que é a qualidade de vida. Pode ser que a renda per capita seja mais sensível do que a mortalidade infantil, por exemplo, no caso da qualidade de vida. Não sei se é, pode ser que seja. Então, como que a gente sabe se um tem mais ou menos peso? Se um tem maior ou menos sensibilidade? É esse multiplicadorzinho que vem na frente, esse Azinho. Então, é bom a gente entender que, às vezes, o indicador sozinho, ele não está falando muito. A gente tem que usar ele com um multiplicador para chegar próximo do que a gente está querendo medir, tá? Então, isso é a sensibilidade. Outra coisa é a especificidade. Tem alguns indicadores que eles medem apenas uma face da política. Então, você vai precisar de vários indicadores. E tem indicadores que também medem mais de uma política. Esses indicadores de mortalidade, por exemplo, eles são indicadores que medem várias políticas. Se você for pegar várias políticas, tanto na área da saúde quanto na área da segurança, muitos deles têm de mortalidade, de acidentes, de mortes violentas, por exemplo. Eles estão em vários indicadores, em várias políticas, né? Outra coisa importante de um indicador é a periodicidade de leitura. O que é isso, periodicidade de leitura? É aquela regularidade, é feito de tanto em tanto tempo. Por exemplo, o censo, né, o censo brasileiro, ele é feito de 10 em 10 anos. Só não foi feito de 10 em 10 anos em dois momentos. Foi em 1991, né, já passou para 2021, por causa da Covid. Se respeitou essa periodicidade. Agora, o ideal é que esses indicadores eles sejam sempre coletados na mesma época. Se é anual, vai ser sempre naquela mesma data do ano. Vai ser sempre no dia 1º de julho, então é sempre no dia 1º de julho. É diário, então se é diário, você vai coletar sempre no mesmo horário. Às 8 horas da manhã, às 8 horas da manhã, todo dia.
Tem que ter essa regularidade para a gente poder colocar a coisa de forma comparável. Ah, mas e se não coleta? No caso do censo, existe solução? Existe. Né? Aí os especialistas, os estatísticos, eles conseguem fazer uma aproximação, né? Você desloca o dado no tempo, faz uma correçãozinha no dado, e consegue operar ele como se ele tivesse acontecido naquela época mesmo que estava prevista para ele. Outra coisa importante é, vou usar a palavra granularidade, que é mais fácil. Se eu tenho informação por município, por exemplo, digamos que eu tenho uma informação de PIB por município, eu consigo agregar isso por estado, eu consigo agregar isso por país, mas eu também consigo desagregar. Eu consigo comparar regiões, região sul com região norte. Isso é granularidade. A granularidade, ela me permite picar o meu conjunto de dados em vários grupos. Né? Eu posso picar por região urbana e rural, eu posso cortar, né? Posso cortar por... vai fazer vários cortes, para fazer várias leituras diferentes, por idades diferentes, por sexo. Então, quando eu tenho essa informação desagregada nesse nível, né, do indivíduo, por exemplo, do domicílio, eu consigo fazer vários cortes, e isso facilita a minha análise, minha interpretação. Factibilidade e economicidade. O que é isso? É você ter condição de obter o seu indicador. Né? O tempo é suficiente para obter? Está dentro do orçamento? Existe orçamento suficiente? A pessoa que vai obter o indicador, ela está capacitada? Tem que ser capacitada para coletar os dados e tratar os dados. Outra coisa do indicador, e operar o indicador também, né? A pessoa tem que ser capacitada para operar o indicador. Comunicabilidade. O que é comunicabilidade? É um indicador, ele tem que ser comparável com esse mesmo indicador obtido em outros lugares. Então, não adianta eu fazer uma fórmula de índice de desenvolvimento humano aqui no Brasil e esse indicador não ter condição de ser comparável com nenhum outro indicador no mundo. Né? Se eu estou falando de indicador de forma genérica, tá? Se eu não consigo, e tudo que eu estou falando aqui de propriedades, essas propriedades aqui é em sentido amplo, tá? Indicador em sentido amplo. Então, se eu não consigo comparar um índice com o de nenhum outro país, nós estamos com alguns problemas. Então, por exemplo, as nossas... Qual que é o exemplo mais interessante que eu tenho aqui no Brasil para a gente? São os indicadores de inflação. Aqui a gente usa o IPCA, o IGPM, né? Tem vários indicadores. E tem alguns deles que a metodologia é muito própria do Brasil. Você acaba não conseguindo usar ele nem para comparar com outros indicadores do Brasil. Ele vai entrar lá, vai fazer parte. Você passa a consultar ele. É um dos indicadores que você vai consultar para pensar na política econômica brasileira. Mas ele não é diretamente comparável com outro indicador de outro lugar do mundo. Tem alguns indicadores que são. Né? O PIB, por exemplo, é um indicador que você consegue comparar no mundo inteiro. Mas os nossos indicadores de inflação aqui no Brasil, eles têm umas técnicas de composição que é muito brasileiro. É muito tupiniquim. E acaba que você não consegue comparar tão diretamente. Né? Precisa de umas estratégias. Isso é a comunicabilidade. E inteligibilidade. Inteligibilidade é se o indicador ele é difícil ou não de ser interpretado. Tem indicador que é bem tranquilo, bem fácil de ser interpretado. Tem indicador que não é. Aí vem aquela pergunta, você vai deixar de ter o indicador só porque ele não é tão fácil de entender? Às vezes sim, às vezes não. Só por essa informação você não vai tomar decisão, né? Porque eu estou falando aqui dessas propriedades, mas é óbvio que tem alguns indicadores que vão ser muito fortes em algumas dessas propriedades e vão ser muito fracos em outras. O fato, por exemplo, da gente ter um índice de inflação no Brasil que não é muito comunicável, né, não significa que nós vamos deixar de ter ele. Não vai abrir mão do IGPM só porque ele não é comunicável. Então,
o que eu estou colocando aqui de propriedades é o que é ideal. Os ideais, se um indicador conseguisse ter tudo isso aqui de forma bem forte, seria ótimo. Mas se não tem, a gente vai pesando em cada uma das propriedades até que ponto eu estou disposto a abrir mão ou não daquela propriedade para manter o indicador, tá? Então, no caso de indicadores complexos, né, às vezes a gente acaba abrindo mão deles, outras vezes a gente mantém, dependendo da área da política pública que você vai usar o indicador, às vezes não tem jeito, você acaba tendo que ficar com o indicador complexo mesmo. Não é o ideal, né, porque aí a população não vai conseguir acompanhar aquele indicador, mas dependendo da política pública não tem jeito. Outra coisa é a auditabilidade ou replicabilidade da construção. Ou seja, eu até coloquei entre parênteses aqui, método científico. O indicador, ele não pode sair da cabeça como se você tivesse ido ali dar uma voltinha na padaria, entendeu? Eu pensei no indicador aqui, vamos tentar dar um peso assim, assado. Se a gente colocar mais 2 ou mais 3 nesse peso, não é assim que se cria indicador. Você tem um método, que é método científico. Muitas vezes esses indicadores, eles usam algumas análises estatísticas de regressão. Então não é simplesmente assim, qual é o peso que eu vou dar? Não sei, eu acho que eu vou dar o peso 2 para esse indicador aqui, vou dar peso 3 para esse outro indicador aqui. E vamos ver no final como é que fica o meu índice. Não é assim, tá? É na base de estudos. O IGPM, né, o IGPM, ele tem uma coisa lá dentro dele chamado núcleo da inflação. Ele é calculado na base do núcleo da inflação. O que é esse núcleo da inflação? É uma série de regras que foram escolhidas, são vários cortes que são feitos, arbitrários, inclusive, de distribuição de preços. Então, às vezes, você corta algumas distribuições de preço de gasolina, de alguns produtos, de alguns gêneros alimentícios, porque tem uma variabilidade muito grande. Aí você corta parte da variabilidade muito grande. Mas isso não é feito assim tão de forma aleatória. Existe um critério científico, existe um critério estatístico para fazer esses cortes. Claro que vai ter uma parte que é escolha, mas ainda assim é uma escolha baseada em critério científico. Outra coisa, é a historicidade, né? O que é historicidade? É um indicador poder ser comparável com ele mesmo ao longo do tempo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma mania de ficar mudando a forma de calcular o indicador. Isso daí é um comichão. Todo governante que entra e mexe, por exemplo, em uma política pública, ele quer começar a contar aquele indicador de uma outra forma. Então, a gente já teve experiência no nosso PPAG aqui de Belo Horizonte, a gente já teve experiência de troca de indicadores de uma gestão para outra, e nós já tivemos experiência de troca de indicadores dentro de uma mesma gestão. Então, pegando o mesmo PPAG, ao longo de 4 anos, eu já identifiquei troca, principalmente lá na política ambiental, né? Meio ambiente, eu lembro que era alguma coisa a ver com árvore, não sei se era poda de árvore ou era replantio de árvore. Então, a gente começa a perder o histórico daquele indicador e a gente não consegue mais comparar a política ao longo do tempo. De um indicador ao longo do tempo, ele mudar o significado dele. E aí, por exemplo, eu tenho o melhor exemplo que a gente tem para esse é o indicador rural urbano. De 1920 para cá, rural urbano passou a ter outra conotação. Rural e urbano naquela época era uma coisa. Rural urbano na década de 40 já era outra. Na década de 70 era outra. E agora, em 2020, completamente outra. Então, a gente ainda usa o indicador rural urbano. Teve algumas mudanças metodológicas, né, para definir o que é rural urbano ao longo desse período, principalmente porque teve aquela influência do IPTU e do ITR, né? Que a partir do momento que você passa a ter cobrança de IPTU, a área automaticamente passa a ser considerada urbana. Mas essa não é a principal característica da relação da característica urbana, né? Tem outras. Mas aí, na autodeclaração de raça, o que aconteceu? A gente sabe que a autodeclaração de raça ela é uma característica muito mais
de autopercepção do papel social do que de cor de pele. Então, acontece ao longo desses anos todos um fenômeno que a gente chama de branquificação da população brasileira. O que é isso? O que é branquificação? As pessoas, conforme vão melhorando a renda, vão melhorando a qualidade de vida, a acumulação de bens, elas começam a se identificar cada vez mais como brancos. Só que, em compensação, agora, nessa última década, a gente passou a ter um outro fenômeno, que é o fenômeno da valorização da cultura negra. Então, pessoas que vinham ao longo do tempo se autodeclarando cada vez mais brancas, né, elas às vezes eram crianças negras, depois passaram a ser jovens, talvez se classificasse como moreno, mulato, não sei, e depois chega na vida adulta se classificando como branco, porque tem uma condição de vida melhor do que tinha na infância, né, que os pais tiveram. Pode ser que essa pessoa chegue agora no censo de 2021 voltando a se autodeclarar negra por questão de militância, né? A militância ela também tem um papel nessas autodeclarações. Então, essa variável, raça de identificação de raça, é uma variável que não dá para ficar mexendo muito nela. O ideal é que ela fique do jeito que ela está ao longo do tempo mesmo. O que você pode fazer são formas extras de medir raça. Né? Você pode colocar uma pergunta a mais sobre raça, mas não substituir essa que já existe. Talvez lá no nosso caso do PPAG, quando eu falei lá das políticas ambientais, o que a gente pudesse fazer era acrescentar indicadores e não substituir. No caso do IBGE, a gente sabe que fazer uma pergunta a mais no censo é um custo exorbitante. Toda pergunta que é acrescentada no censo, pega aquela questão nossa de custo-benefício lá, né? Pega aquela relação custo-benefício e coloca ela sempre em xeque. Então, toda pergunta extra que é acrescentada no censo tem um custo extra também. Então, você sempre avalia se vai colocar mais ou menos perguntas por conta disso. E aí, se for colocar pergunta, o ideal é que seja uma pergunta feita da mesma forma que foi feita nos anos anteriores. E as respostas também, elas têm que ser limitadas. Eu já trabalhei com um banco de dados, por exemplo, que ele, quando foi criado, ele foi criado para ser uma pesquisa transversal na América Latina. E depois, alguns pesquisadores brasileiros resolveram continuar fazendo essa mesma pergunta para aqueles indivíduos, né, acompanhar ao longo do tempo. Então, eles transformaram essa pesquisa numa pesquisa longitudinal. Pegava sempre as mesmas pessoas, tantos anos depois, e perguntava para elas as mesmas perguntas. O que aconteceu? Ao longo desses anos, foram sendo feitas várias mudanças nas perguntas. A gente lá na demografia, na estatística, às vezes a gente consegue compatibilizar o dado de um ano para o outro. A gente consegue falar, olha, dá para mexer um pouquinho aqui e considerar que essa pergunta tem como responder aquela também. Mas tem hora que não tem como fazer isso. Tem hora que a gente simplesmente perde a informação toda. Por exemplo, nesse banco de dados que eu trabalhei, eu não consegui usar a informação sobre número de uma forma diferente. Num ano perguntou quantas vezes você foi casado. No outro ano pediu para falar assim, fale o ano do seu último casamento. E numa outra pergunta, pergunta só qual que é o estado civil atual. Né? Então, a gente perdeu completamente a informação de casamentos anteriores. Então, nesse banco de dados que eu usei, a informação de casamento, eu praticamente não tive como usar. Porque cada ano foi feito de uma forma diferente. E eu lembro que eu não consegui compatibilizar. Fiz lá todas as tentativas possíveis e não deu. Eu acho, né? Eu acho que eu só consegui usar o estado civil atual, né? De cada um dessas épocas. Mas a história de casamentos eu perdi. Até porque era uma pesquisa que sempre tinha gente saindo e gente entrando. As pessoas que iam morrendo ou mudavam de estado, elas saíam do banco de dados. E aí, quando Então, eu não conseguia comparar as pessoas que tinham acabado
a historicidade ela é importante. E aí, quando a gente está falando de historicidade, é do indicador, sim, mas também da forma de coletar os dados. A forma de coletar os dados, se você muda, você está comprometendo a historicidade do seu indicador também. Ficha técnica do indicador. Eu acho que todos vocês já tiveram contato com aqueles indicadores lá no nosso plano plurianual, né? Vocês lembram quando a gente foi fazer nós fomos ajudar a turma do orçamento com os estudos do PPAG do ano anterior, para saber o que mudou. E uma das coisas que a gente tinha que olhar lá era justamente os indicadores dos programas. Então, aquelas tabelinhas dos indicadores dos programas são os famosos metadados. É tudo aquilo que complementa a informação do indicador. Que às vezes o indicador sozinho a gente não consegue saber tudo que está acontecendo. Então, vou colocar aqui, vou explicar mais ou menos o que é cada um desses elementos, né, que a gente chama de metadado. A primeira coisa é o nome do indicador. A gente acha bonito quando cria aquela política pública chamada Belo Horizonte para Todos, né? Belo Horizonte, uma cidade linda para se viver. Programa Belo Horizonte, uma vez mais com você. Aquele bando de programa que fala um monte de coisa e não fala nada. Então, o indicador que fala muito e não fala nada, ele já começou errado. O indicador ele tem que ser autodescritivo. O nome dele tem que dizer o que ele faz. Às vezes vai ficar até um nome meio grande, mas ele tem que dizer o que ele faz. Se é um indicador de reposição de árvores, o nome dele vai ser reposição de árvores, taxa de reposição de árvores. Se é um indicador de analfabetismo, vai estar escrito lá, taxa de analfabetismo. Não adianta ficar dando nome fabuloso. Ele tem que ter o nome do que ele faz. Ele tem que ser autodescritivo, tá? Outra coisa, o responsável ou a fonte dos dados usados para o indicador. Então, você vai ver que toda tabelinha, toda vez que você fornece um indicador, todo trabalho que apresenta o indicador, ele diz de onde que vieram os dados para aquele indicador. Foi da Secretaria de Segurança Pública? Foi do Ministério do Desenvolvimento Social? Foi de algum órgão internacional? Né? Foi da ONU? Então, a origem, ela tem que estar explícita ali no nosso relatório do indicador. Né? De onde que veio? Onde que eu posso, se eu quiser conferir por minha própria conta, para saber se você copiou o indicador do jeito certo, aonde que eu vou para conferir? Então, a gente coloca sempre esse responsável ou fonte, tá? Os metadados. Outra coisa é o seguinte, é a fórmula. O IGPM, por exemplo, é um indicador com uma fórmula horrorosa, né? O IDH também é outro indicador com fórmula horrorosa. Então, se você for entrar lá no site do IBGE, no site da Fundação Getúlio Vargas, né, são onde estão esses indicadores, você pode ir lá até embaixo, você vai ver que você vai encontrar uma nota gigantesca de pelo menos, 20, 50 páginas, explicando a fórmula do indicador. Então, às vezes, você não consegue colocar a fórmula numa nota de rodapé. Tem indicador que a fórmula cabe no rodapé. Tem indicador que a fórmula é uma página, é um documento de 20, 50 páginas, né? Mas é um metadado importante, tá? Outra coisa que é importante é a métrica do indicador. E isso daí eu vivo batendo nessa tecla na consultoria, porque a gente sempre vê umas métricas horrorosas, né? Porcentagem do hospital construído. Aí tem lá, meta, construção do hospital. Porcentagem do hospital construído. 25%, 50%, 75%, 100%. Métrica ridícula, né? Como é que a gente sabe essa porcentagem? Agora, eu te garanto que a porcentagem, a métrica que está lá no PPAG, ela não é igual à métrica usada pela Caixa Econômica Federal. Porque a Caixa Econômica Federal, quando ela financia esses empreendimentos, ela tem uma métrica também. E também é percentual. Mas ela é percentual usando critérios de materiais, critério de tempo. Então, essa métrica, ela não pode ser banalizada. A maioria dos indicadores que a gente vê no PPAG, a maioria, que não vem de algum órgão externo, né,
que é, por exemplo, IBGE, INPE, a maioria deles é banalizada, é construída, famoso construído nas coxas. Então, a gente, quando for fazer alguma crítica sobre o indicador, a gente tem que se atentar para isso. Qual é a métrica que está sendo usada? Por que está sendo usada essa métrica? Qual que é a fórmula que está por trás dessa métrica? Né? E a gente já viu isso. Todo mundo está acostumado a pegar PPAG, principalmente aquelas subações. Pode pegar lá a subação, você vai ver que a métrica tem muita métrica completamente sem noção ali. Nós estamos acostumados a ver isso. Tem outras não, tem outras que são adequadas, né? Quilômetros implementados, leitos ocupados, aí já são métricas que a gente consegue identificar. Tem métrica que é completamente sem noção. Outra coisa é explicitar viés. O que é explicitar viés? Lá atrás nós falamos sobre vieses, né, de seletividade. Toda vez que a gente souber que existe um viés no nosso indicador, a gente tem que colocar ali nos metadados informação sobre esse viés. Então, no caso, por exemplo, da raça-cor, né, que é a pergunta que o Léo fez, a gente conhece o viés raça-cor. O viés raça-cor, ele é o viés socioeconômico. Né? O fenômeno da branquificação, ela existe. Então, quando a gente for falar sobre a variável raça-cor, a gente vai falar sobre esse fenômeno. Por exemplo, se existe subregistro, a gente sabe que tem alguns tipos de dados que vão ter subregistro. Por exemplo, a gente está vivenciando isso hoje em dia, todos os dias com a Covid-19. Todos os dias está a população sabendo do tal subregistro de Covid-19. Então, quando você vai anunciar que existem tantos casos novos de contaminação ou tantos casos novos de morte, você tem que falar que existe um subregistro. Qual que é o problema da Covid-19? O problema desse Covid-19 é que a gente ainda não tem a estimativa desse subregistro. Porque existem métodos, existem técnicas de avaliação de subregistro. Usando essas técnicas, a gente consegue reconstituir os dados subregistrados, né, de forma indireta. Os estatísticos fazem isso, os atuários fazem isso, os demógrafos fazem isso. Só que, para o caso da Covid-19, esses acadêmicos, né, pesquisadores, eles ainda estão trabalhando na construção dessas técnicas de subregistro. Então, no jornal, ainda não está aparecendo esses dados corrigidos, porque ninguém tem segurança ainda para falar que as técnicas que estão sendo testadas estão adequadas. Mas a gente tem técnica de correção de subregistro. E quando você tem um indicador que ele está com subregistro, você tem que explicitar em uma nota que ele está com subregistro. Ou você tem que falar que o subregistro dele foi corrigido. Né? Tem formas de corrigir, você vai colocar lá, o subregistro corrigido. Ou então, subregistro desconhecido, né? Não mensurado. E outras seletividades que a gente sabe que podem ter para o indicador também. Outra coisa é o seguinte, se existe uma mudança de método de coleta e apresentação, ou fórmula, ou seja lá o que for, você tem que informar isso. Então, na década de 90, quando os índices de preço ao consumidor muitos deles sofreram mudanças ao longo da década de 90. Então, se você for entrar no site da FGV Dados ou no site do IBGE, você vai ver lá o histórico desses indicadores e também vai ter o histórico de como eles mudaram ao longo do tempo. Então, o ideal é que não mude, mas se tiver que mudar, né, se tiver que mudar, que foi o caso do que aconteceu com o IGPM, por exemplo, você tem que explicitar quando que mudou, por que mudou e como que mudou. Essa é uma informação que tem que estar explicitada. Os metadados, eles têm que ser acessíveis. Quando a gente fala de transparência, né, os dados têm que ser transparentes. Quando a gente fala que os dados têm que ser transparentes, não é só o dado em si que tem que ser transparente. Esses metadados, essa ficha técnica, ela também tem que ser transparente. A gente tem que saber o que aconteceu, qual é a história daquele indicador. Isso também é transparência. Tá? O que mais aqui? Ó? Outra coisa que tem que ter na ficha técnica do indicador. Posição, valor ou classificação atual. Né? Ou seja, se eu estou apresentando o dado hoje,
ele está em qual valor? Qual que é a posição dele? Tem alguns indicadores que são numéricos, né? A gente coloca o valor. Tem outros indicadores que são de classificação, no caso de raça ou religião, né? Outra coisa que você tem que colocar são as posições, valores ou classificações de referência. O que são essas classificações de referência? Por exemplo, uma meta. Quando a gente fala assim, a meta da inflação, a meta do PIB, a meta de leitos ocupados, isso é uma meta, é o que a política pública espera alcançar. Mas você também pode ter outros pontos de referência. Você pode ter um ponto de referência que seria o patamar que não seria tolerável, né? Qual seria a mortalidade infantil que não seria tolerável? Ou qual que seria uma quantidade, um quilômetro de trânsito, de congestionamento na capital que não seria tolerável, né? E outros patamares que você pode ter. Você pode ter vários, depende do qual é o indicador que você está trabalhando, qual é a variável que você está trabalhando, você pode ter vários patamares de referência diferentes. Tem o que a gente chama de milestone também, né? O milestone ele tem a ver com projeto. Às vezes a gente está medindo uma política contínua, né? Está medindo uma política de longo prazo, que sempre vai acontecer a mesma coisa. Outras vezes a gente está medindo uma implementação, né? A criação de um hospital, ou a criação de um parque esportivo de Jogos Olímpicos. Nesse caso, a gente pode usar os milestones, que são pontos de referência para a gente saber em que ponto do projeto que a gente está, em que época que se chegou nesse ponto de referência. Os milestones servem para a gente se posicionar no tempo, posicionar o projeto no tempo, né? E por aí vai. Classes desejadas e indesejadas, etc. Né? Classificação, por exemplo, de pobreza, né? Uma classe indesejada de pobreza, se você for usar classe, hoje em dia as medidas de pobreza elas são mais numéricas, né? Mas você pode ter medida de pobreza que seja multidimensional também. Então tá, e outras coisas aí, método de apuração, nível de correlação, peso, esclarecimento interpretativo, tá? Eu vou passar essa parte de metadados que eu acho que já ficou claro. Eu coloquei aqui, e eu vou passar rápido por isso também, algumas definições técnicas que são relevantes quando a gente vai trabalhar com indicador, e que as pessoas sempre fazem bagunça, usa incidência no lugar de prevalência, usa taxa no lugar de razão, e elas são diferentes, tá? Razão é entre dois grupos diferentes de uma mesma população. Razão entre homens e mulheres, ou seja, homens divididos por mulheres, isso é uma razão. Proporção é um subgrupo dentro do conjunto total. Então, homens dividido por total, né? De homens e mulheres, isso é uma proporção. A taxa, ela leva em consideração o intervalo de tempo. Eu vou medir a ocorrência de um evento ao longo do tempo. Quantidade de pessoas que entram no hospital em um dia. Isso é uma taxa de ocupação de leitos. Quantos leitos estão sendo ocupados naquele período de um dia. Então, a taxa, ela tem a ver com a incidência, tá vendo? É uma medida de fluxo, ocorrência no tempo. A prevalência é uma medida de proporção, ela é uma medida de estoque. Ela pega todas as ocorrências, ela desconsidera o tempo, ela pega todas as ocorrências e divide pelo universo total de pessoas. Então, na área da saúde, usa muito esses termos de incidência e prevalência. Outras informações probabilidade, possibilidade ou chance, razão de chances, escala do evento. Então, isso daí são termos técnicos, tá? Se a gente for falar, eu ouço muito no jornal falando assim que a possibilidade de ocorrer chuva durante o dia é de 25%. Então, tá errado, né? Não é a possibilidade de 25%, é a probabilidade. É a estimativa de frequência de erro, porque a possibilidade ou chance é essa probabilidade de ocorrer dividido pela probabilidade de não ocorrer. Ela não tem uma interpretação direta. Isso é usado em estatística, mas não é de forma direta. É quando você quer usar um caminho para chegar na razão de chance. Por exemplo, você quer falar assim, os homens se acidentam de automóveis, de automóvel, 5 vezes mais do que as mulheres. Então, a gente tem uma razão de chances de 5-1. Isso é uma razão de chance. Os homens se acidentam 5 vezes mais do que as mulheres. Isso é uma razão de chance. Para eu poder calcular essa razão de chance, eu tive que usar
a possibilidade, né? A possibilidade é um meio de caminho. Outra coisa é a escala do evento. Eu vejo muita gente falando da Covid, que está crescendo exponencial e tal. Um negócio é que os gráficos que aparecem, eles estão aparecendo na escala linear. Se a gente colocar ele numa escala exponencial, logarítmica, na verdade, a gente vai descobrir se realmente está seguindo uma taxa prevista ou não de esperada, né, de infecção, né, da Covid. Então, conhecer os diferentes tipos de escala é importante. Eu não vou aprofundar nisso aqui agora, que não é o objetivo. Mas é importante saber que existe escala linear, existe escala logarítmica, existe escala exponencial. Se você não sabe o tipo de escala que você está operando, você vai fazer uma interpretação errada do índice. Classificações de indicadores. Eu não vou entrar muito nisso, porque a maioria dos manuais tem, e é só forma de tentar organizar os indicadores. A Ivânia tratou um pouquinho disso na aula passada, né? Existem os simples, os compostos, quando é uma ou mais variáveis, né? Nesse caso. Existem os descritivos e os normativos. Aí os descritivos, eles olham mais para o fenômeno direto, os normativos, eles usam mais uma valoração, né? Que é aquela coisa de qualidade de vida, por exemplo. Qualidade de vida é normativa. Mobilidade social. O que é mobilidade social? Né? Sair de uma classe para outra. Existem os quantitativos e qualitativos, a gente está acostumado, objetivos e subjetivos. Subjetivo é índice de intenção. Intenção de voto, intenção de compra são os subjetivos. Índices de insumo, fluxo, produto e de impacto. Aí está completamente dentro daquela matéria que a Ivânia deu para a gente, né? Tem alguns índices que vão ser usados para medir o que entra, tem outros que vão medir o que sai, tem outros que vão medir o resultado, tem outros que vão medir a abrangência do resultado, né, que é o impacto social. Existem os de esforços e os de resultado. Esforço é o que entra, é o tal do influxo e outfluxo, né, para calcular a eficiência. Os índices de performance e os de estoque. Índices de performance são os de fluxo. Os de estoque são aqueles que medem uma coisa sempre estanque, é um retrato atual da realidade. Índice de eficiência, eficácia, efetividade, eu acho que isso daí a gente já está acostumado de outros carnavais, né? Acho que todo mundo conhece a diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Os índices absolutos e relativos. Absoluto é quando a informação é bruta, e o índice relativo é quando a gente usa um percentual, ou então uma probabilidade. Falácia ecológica, não vou gastar muito tempo aqui, mas então, melhor eu ler, né? Falácia ecológica é uma argumentação incorreta que se baseia na interpretação de indicadores ou dados estatísticos, em que os indivíduos são analisados a partir de estatísticas agregadas desses indivíduos. Essa falácia utiliza como pressuposto que todos os membros do grupo possuem as mesmas características desse grupo. Ou seja, pode-se dizer que é um erro decorrente de interpretações incorretas da unidade de análise. Os mais comuns são quando você tem duas populações distintas, com duas médias distintas, mas essas duas médias são tratadas como uma única. Por exemplo, renda de negros e renda de brancos. Ou você usa uma base de cálculo que é irreal, por exemplo, incidência de câncer de próstata sobre a população em geral. Só que a gente sabe que só quem tem próstata é homem. Então não adianta fazer cálculo de incidência de câncer de próstata sobre a população em geral. Tem que ser só sobre a população de homens. Outra falácia ecológica, quando você mistura dado de coorte com dado transversal, né, ou longitudinal, no mesmo indicador. Ou seja, você pega uma medida de tempo, uma medida que você acompanha ela no tempo e mistura com outra medida que você olha só no momento específico, um recorte específico. Junta tudo isso e compõe um índice muito louco lá. Aí é outra falácia ecológica. Isso daí é mais difícil de acontecer, porque normalmente quem vai criar índice conhece esse tipo de limitação e já evita. Então, olha só, os tipos de dados são esses transversais ou de período, né? Que você pega um recorte específico no tempo. Longitudinais ou de painel, você pega os mesmos indivíduos e vai acompanhando ele ao longo do tempo. E esse de coorte, que é uma sequência de dados transversais, que é o caso, por exemplo, do censo. O censo ele é uma pesquisa de coorte.
Você, ao longo do tempo, vai fazendo várias pesquisas transversais. O nosso censo demográfico ele é desse tipo. Tipos de variáveis. Aí, várias variáveis numéricas, né? Ordinais, discretas. E aí eu acho que não vou me aprofundar nisso, porque também não é o momento. Mas é importante você conhecer os tipos de variáveis que você tem para poder operar indicadores, tá? Aí eu coloquei algumas aí, ordinais, discretas, intervalares, contínuas, outras categóricas, né? Categorias mutuamente excludentes, aí tem as dicotômicas ou binárias, mas eu não vou entrar nisso, porque aí isso já seria uma aula mais de estatística, eu acho que não é o nosso objetivo. Multidimensionalidade. O que é multidimensionalidade? Existem alguns indicadores que eles são indicadores construídos de forma multidimensional. E aí essa construção multidimensional, ela usa ferramentas estatísticas. Então, você tem algumas ferramentas que eu coloquei aí, ó, análise fatorial, análise de componentes principais, cluster de médias K, grade of membership, né, que é grau de pertencimento, análise discriminante. Não vou detalhar, mas eu estou mostrando aqui que se você quiser criar um indicador multidimensional, não adianta você simplesmente sentar a bunda na cadeira e falar assim, olha, está criado. Tem muita bagagem que você precisa procurar adquirir antes para poder fazer isso. Críticas, aí é volto naquele texto do Januzzi lá, né? Que eu acho que é o texto mais importante para a gente. As medidas de indicadores, elas são aproximações mais ou menos distantes do conceito desejado, exceto aquelas que são tautológicas. O que é tautológico? Tautológico é, por exemplo, mortalidade infantil. Mortalidade infantil está medindo mortalidade das crianças. Agora, se a gente está querendo ver qualidade de vida ela já é uma formação bem mais distante do indicador que a gente escolheu, né, para medir a qualidade de vida. Outra coisa é a banalização dos conceitos. Um dos conceitos hoje que é mais banalizado é o conceito de vulnerabilidade social. Hoje em dia, você usa o conceito de vulnerabilidade social assim, como se fosse... Até porque, por ser um conceito difícil de se definir, né? Qualquer coisa vira vulnerabilidade social, infelizmente. E aí você começa a criar indicadores muito loucos para medir vulnerabilidade social. Outra coisa que ele coloca lá é a criação da medida antes da formulação teórica. Tem muito gestor público que simplesmente resolve medir determinada coisa. Não, vou medir aqui. E mede. E ele não sabe nem por que ele está medindo. Por que ele resolveu medir aquilo? Está relacionado com qual teoria? Né? Aquilo que ele está medindo vai atender a qual pressuposto de relação entre ação governamental e resultado social. Né? Tem gente que simplesmente cria medida e pronto. Outra coisa é a falha na coleta, armazenamento, processamento e disponibilização. Cidades pequenas, principalmente, prefeituras pequenas, tem muito problema disso aqui, muito problema. Cartórios pequenos, também cartório no interior, tem muito problema disso aqui. Outra coisa são os conceitos não equivalentes em distinta comunidade. O que é etnia no Brasil e o que é etnia no Afeganistão? O que é etnia na França? Então, etnia é um conceito muito diferente. O que você vai falar sobre etnia aqui é diferente do que você vai falar sobre etnia nesses lugares. Outra coisa é a mitificação ou deusificação das técnicas quantitativas. E esse daqui é o que eu quero mais pegar pesado com a gente. Às vezes, os gestores ou os fiscais, né, das políticas públicas, eles acham que indicador, técnica quantitativa é a solução para todos os problemas. É a melhor forma de avaliar, é a melhor forma de fazer tudo. Isso daí é decorrente daquela visão gerencialista que eu falei para vocês, que veio lá de Ford, Taylor. Então, tem que tomar cuidado, porque nem sempre o indicador ele é uma ferramenta a mais. Ele vai te ajudar a medir, mas ele não, às vezes, muitas vezes ele não é suficiente. Você tem que ter outras formas de avaliar a política. O indicador ele vai te ajudar. Ele vai te dar uma direção possível, ou ele vai te confirmar uma possível teoria que você levantou do que está acontecendo, mas ele não, sozinho, ele não resolve esses problemas de fiscalização e acompanhamento de política pública. Outra coisa é a cegueira dos valores ideológicos ou políticos incutidos na medida não tautológica. Então,
quando a gente, o que é isso? O que é a cegueira dos valores ideológicos? A maioria dos indicadores que não são tautológicos, quando eles foram criados com base numa ideologia. Né? O próprio IGPM tem uma ideologia ali por trás do IGPM. E hoje em dia, a população brasileira é completamente cega para essa ideologia que está no IGPM. Você simplesmente pega o índice e aplica, corrige seu contrato de aluguel e pronto. Né? Ninguém lembra por que o IGPM é diferente do IPCA. Por que o IGPM é diferente do IPCA? Se os dois medem inflação, por que eles são diferentes? O que tem no IPCA que não tem no IGPM? Ou vice-versa. Você tem que saber qual que é a ideologia que está por trás dessas diferenças para saber por que você opera eles de forma diferente. Tá? E a população hoje, as pessoas de uma forma geral são cegas em relação a essa base ideológica, né, que está por trás dos indicadores. Outra coisa, framework de observação é extremamente restrito. Ou seja, quando você pega um indicador, é muito comum você simplesmente olhar para o indicador e pronto, e ignora tudo que está em volta dele. Os outros indicadores, as outras políticas, você ignora tudo. E, na verdade, o que o Januzzi reforça para a gente é que você nunca pode olhar para um indicador sozinho. Nunca, em situação nenhuma, você vai olhar para ele sozinho. Ele vai sempre estar dentro de um contexto mais amplo. Ou teórico, ou mesmo empírico, vai estar num contexto mais amplo. E se você não for capaz de olhar esse contexto mais amplo, você vai ficar cego, vai perseguir aquele indicador de forma burra e cega, e não vai estar nem executando, nem avaliando a política pública de forma adequada. Eu coloquei aqui algumas experiências que já existem no Brasil. A GES Pública, eu acho que a gente já teve contato com ela na Câmara, na época o Adalberto era diretor lá na Giraf, né? A gente não aprofundou, mas é uma técnica para usar indicadores na gestão administrativa do Estado. Uma outra forma de usar também indicadores na gestão administrativa é esse Balanced Scorecard. Ele foi proposto, né, por Kaplan e Norton no setor privado. Ele é essencialmente privado. Mas já existem algumas experiências no mundo para tentar colocar ele no setor público, e eu peguei aqui uma proposta que foi feita por esse Caetano dos Santos Brum para tentar aplicar ele lá em Porto Alegre. Eu não sei se foi bem sucedido, não procurei me informar, não. Aqui eu só coloquei algumas fontes gerais que compõem o sistema estatístico brasileiro. Isso daqui é só para reforçar que a gente não pode sair coletando dado e indicador de qualquer lugar, né? Vamos tentar usar o que é confiável. O sistema estatístico brasileiro, ele reúne o grupo de informações mais confiáveis que tem. Então, pode jogar lá no site, no Google, Sistema Estatístico Brasileiro. Vocês vão ver os agregados de lugares que se procura informação confiável. Tá? Eu coloquei uma série deles aí. DataSUS, IPEA, CIESP, CAGED, por aí vai. E agora eu acabei... Isso daqui eu coloquei aqui foi uma descoberta que a Sara fez. Ela descobriu que tem uma lei lá no município de São Paulo que estabeleceu alguns indicadores, né, por lei, que devem entrar no plano plurianual. Não sei como que isso foi feito, né? Não sei se isso foi feito de forma nas coxas ou se realmente tem um trabalho técnico, acadêmico por trás, mas é só para vocês saberem que existe isso lá em São Paulo. Não sei se é uma dessas leis que simplesmente está lá para constar, mas para ver que existe uma possibilidade, inclusive, do legislativo atuar de forma normativa nessas questões de indicadores. Então, eu não vou detalhar, não, mas tem aqui para várias políticas públicas. E agora sim, eu terminei, e a gente pode conversar. O Otávio pediu a palavra. E Pedro, você não ouvindo? Você não ouvindo? Manda ver, Otávio. Então, primeiro te dar os parabéns, acho que foi uma apresentação muito, muito bacana. E a primeira coisa que se depreende assim, na sua apresentação, do ponto de vista, é que esse assunto, né, de indicadores é muito mais complexa do que pode parecer no primeiro momento, né, que envolve uma série de questões que você tem uma preocupação, né, com a confiabilidade dos dados, né, com se essa fórmula está sendo tá de acordo com a teoria que vai embasar, né, aquele indicador.
Então, eu acho que essa questão dos indicadores é um tema complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, minha preocupação é pensar como que a gente pode trazer isso para o nosso trabalho, sabe? E eu, assim, estava pensando aqui durante a sua fala, eu queria saber, assim, como é que você vê a possibilidade de uso de trabalho com indicadores por nós consultores, sabe? É claro que tem indicadores que são muito complexos, como o índice de Gini, o IDH, e entre outros. Mas há indicadores também que são simples, cruzamento de dados, uma correlação mais simples. E que tanto que você acha que a gente é capaz de... É claro que a gente vai coletar dados, mas que tanto que a gente é capaz de trabalhar com os dados e montar indicadores mais simples. Então, alguns exemplos, assim, para a gente poder conversar. O caso do GT de Segurança Pública, a gente viu que teve já há algum tempo, uma decisão da Secretaria de Segurança Pública de colocar os guardas municipais para acompanharem viagens de ônibus. Mas não tinha nenhum indicador relacionado a isso, se não me engano. E quando chegou aquela fase da LDO, que era possível apresentar emendas, inclusive emendas de indicadores para o PPAG, aliás, não sei se era revisão do PPAG, acho que era revisão do PPAG. Então, no GT, a gente discutiu a construção de indicadores, né, para apresentar, e foram de fato apresentadas uma série de emendas com indicadores, esse é um deles. E assim, a ideia era ser uma coisa simples, sabe? Tentar ver assim, eu acho que é possível pensar em vários indicadores relacionados a isso. Um poderia ser, por exemplo, um indicador mais ligado à cobertura desse projeto, né, dessa ação, que seria qual que é o percentual de viagens de ônibus que tem a presença de um guarda municipal. Um outro tipo de indicador que poderia ser pensado qual foi a variação no número de crimes, de ocorrências, de crimes e infrações dentro de ônibus, né, dentro dos coletivos. Então, assim, esse é um caso. Já um outro exemplo bem diferente que eu pensei, foi já no caso do GT de assistência social, que está relacionado aos recursos usados na política, porque a gente sabe, né, que boa parte dos recursos da assistência social são decorrentes de transferências da União e do Estado, mas da União, mas também muito complementados com recursos do município. Mas a gente viu que havia uma diferença entre o que estava planejado como recurso de transferência e o que estava sendo executado. Então, uma possibilidade seria tentar montar um indicador, não sei se nesse caso também você pode chamar de indicador, para tentar ver essa correlação, né, essa variação entre e ao longo do tempo também, né, essa variação entre o que estava previsto para ser gasto por meio de recursos federais, de transferência, e o que acabou sendo gasto por recurso do município. A gente depois veio a saber que a União estava transferindo o recurso que deveria ser mensal, estava concentrando a transferência no final do ano. Então, o município não conseguia gastar esse recurso, a transferência, ficava muito dependente dos seus próprios recursos. Então, assim, só mais um exemplo, né? Então, o que eu queria saber era a sua opinião sobre tanto que a gente é capaz de a gente mesmo utilizar esses dados para tentar montar indicadores que vão realçar pontos de uma política pública, de um projeto, de um programa, de uma ação, de uma subação, tanto quando a gente está, por exemplo, num grupo de trabalho ou num estudo técnico, eventualmente, isso pode ser uma informação relevante para aquele tema. Enfim, como é que você enxerga isso no nosso trabalho? Otávio, olha, eu acho que, bom, o primeiro ponto que você colocou aí, você tratou de vários indicadores de características diferentes em escalas diferentes, né? Então, vamos falar primeiro dos indicadores lá de subação. Eu acho que os indicadores de subação são exatamente os mais simples que a gente pode
é onde a gente pode trabalhar, principalmente, são os de subação. Por quê? Realmente, eles são mais simples, eles são indicadores, muitas vezes, de uso, né? Esse exemplo que você deu da presença do guarda municipal dentro do ônibus, ele seria um indicador de uso. A redução do crime dentro dos ônibus, ele já seria um indicador de resultado. Mas o de presença de guardas municipais poderia ser uma subação, né? Então, você poderia ter lá a subação, 20% dos efetivos, não sei nem se porcentagem é adequada, mas horas homem, né? 5 horas homem efetivo de guarda municipal por ônibus em circulação na capital. Esse conceito de horas pessoa, horas homem, horas máquina, é um conceito que as pessoas não costumam dominar muito, mas é uma medida muito boa, porque você mede a presença do indivíduo ou o funcionamento da máquina por determinado tempo. É uma medida muito bacana, ela é uma medida interessante. Seria uma medida de insumo, né? É uma medida de entrada, quanto que está sendo colocado. Não é uma medida de saída. Mas eu acho que a gente conseguiria trabalhar em muitas dessas. A gente tem condição de opinar e sugerir mudanças, principalmente nas subações, porque é onde a gente consegue identificar que as medidas estão piores, justamente porque elas são simples. Na hora que a gente entra já naquele patamar de projeto e programa, aí eu já começo a ficar bastante reticente. Por quê? Primeiro, os projetos e programas, a natureza deles já é descontínua. A gente sabe que dali a 4 anos eles vão mudar. Vai mudar o governo, vai mudar o projeto, vai mudar o nome do projeto, a composição. Se bobear, ele sai de uma secretaria, vai para outra secretaria. Então, eu nem sei te dizer se indicador de programa e projeto seria uma medida para a gente fazer o acompanhamento. Eu acho que quem tem interesse em fazer o acompanhamento do programa e projeto tem que ser o próprio gestor, né? Porque aquilo ali é a proposta dele de governo. A gente, né, a estrutura do Poder Legislativo, ela teria que ser muito mais capaz de acompanhar indicadores de longo prazo. E aí seriam indicadores de função e subfunção, indicadores de saúde, indicadores de educação, indicadores de segurança. Por quê? Função e subfunção são... e aí a gente já está entrando até no tema orçamentário, né? As meninas lá do orçamento me perdoem, mas eu acho que elas vão falar disso na apresentação delas, mas quando a gente está falando em acompanhamento de longo prazo, a gente também tem que usar estruturas de longo prazo. Programa e projeto não é de longo prazo. Programa e projeto a 4 anos muda. Agora, educação, que é função, né? Ou então educação infantil, que é uma subfunção, vai ser educação infantil no Brasil inteiro, em todos os municípios, todos os estados, vai ser todos os anos, e a gente pode comparar aquele indicador, por exemplo, analfabetismo, né? Analfabetismo, ou então anos de estudo. Anos de estudo é uma informação que ela é comparável no Brasil inteiro. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de noção disso primeiro, sabe? Aonde que eu posso atuar mais, onde que eu posso atuar menos, e por quê? Eu acho que no nosso caso, lá no Poder Legislativo, gastar fôlego com programa e projeto é entrar dentro de escolhas de governo. E eu não sei se a gente deveria focar, a não ser que tenha um pedido de um parlamentar, né? Se um parlamentar entra com um pedido por questões de governo, mesmo, de interferência e tal, aí tudo bem, aí a gente atua. Agora, se for para sair uma proposta interna, né, uma proposta institucional de acompanhamento e tal, aí a gente tem que pensar nessas estruturas de longo prazo. É assim que eu penso. Pedro, eu só fiquei pensando uma coisa em relação à questão de ser mais focado nas subversões, ter um maior cuidado quando você trata de programas. Na organização do PPAG, os indicadores,
os principais indicadores, né, tirando, assim, as fundações têm as metas, mas os indicadores mesmo, eles são, salvo engano, organizados por programas, né? E às vezes, por exemplo, no caso do GD de segurança, há mais tempo atrás, surgiu na discussão, por meio do assessor da gabinetona, assim, a intenção de fazer, de trazer algum indicador que tentasse ver um recorte de gênero, um recorte de, por exemplo, tentar ver o índice de feminicídio, o índice de crimes de intolerância racial. Então, sim, são dados que a gente sabe que existem, os dados estão disponíveis, mas o indicador em si não estava colocado no PPAG, nem está disponível dessa forma para o município. Então, a gente, surgiu essa demanda dentro do GT e que a gente ajudasse a construir algum indicador que apontasse isso. E na época, eu me deparei justamente com essa dificuldade, porque como a gente não tinha nem o dado para usar de base, de referência, né? Porque no PPAG, eu vi lá que todo o indicador, você tem que informar qual que é o ano base, né, o período base e o valor base do indicador, para poder fazer a comparação ao longo do tempo. E, nesse caso, como a gente não tinha nem esse valor base, a gente teve que rebolar um pouco para tentar, assim, a gente sabe que o executivo ele tem acesso a esses números existem, são coletados pela Polícia Militar, pela Polícia Civil no âmbito do Estado. Então, a Guarda Municipal, a Secretaria de Segurança Pública, certamente tem acesso a isso, se quiser. Mas a gente não tem, o dado não é público. Por exemplo, no site da Polícia, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o dado não é apresentado dessa maneira, mas ele existe. Então, eu acabei fazendo uma proposta que era de pegar, de que o município iria correr atrás dessa informação e teria como meta a redução, por exemplo, de 10%, ao longo de 5 anos, 4 anos, desse valor base de crimes de intolerância racial. Um exemplo. Então, o que você acha assim, em relação a esses indicadores que o PPAG concentra nos programas